Olá, mancebos, mancebas, bem-vindos novamente ao meu canal. Como vocês podem perceber, essa daqui é a continuação da outra aula. Você dormiu, você desligou, você está vendo isso em outro horário, mas eu não, cara. Eu estou aqui, já faz mais de 5 horas gravando, quer dizer, 5 horas não. É que eu gravei 1 hora e pouco sem estar compartilhando a tela. Mas tudo bem, né? Ossos do ofício. Eu não sei se vocês sabem, cara, mas dá muito trabalho fazer aula assim ao vivo. Por quê? Porque quando você faz com vídeo editado, cara, você errou, corta, volta. Que nem agora eu dei uma engasgada. Não tem problema, cara, isso daí sai. Você edita. Eu não edito porra nenhuma. Então, o que você está vendo é eu falando com você mesmo do jeito que tá. Se você não me conhece, meu nome é César e o meu canal é o OCC Channel, tá? Eu sou professor e dou aulas. Meu prazer é tentar compartilhar conhecimento com todo mundo. E daí, o que eu fiz? Tinha um monte de aluno meu que num curso lá de ciência da computação, estava no começo do curso, e eles só iam ter aula de programação, não sei o que lá, tal, lá para frente, né? Daí eles falaram assim, pô, Cezinho, faz um favor para nós. Cara, em vez de você só gravar as aulas, dá um cursinho para nós HTML, para nós ver aí se dá para a gente aprender, né? Porque eu gosto, eu vou usar isso daí em joguinho. Daí eu falei, legal. E embromei, assim, mais ou menos uns 6 meses, porque é um pé no saco preparar o curso. Ó, só para vocês terem ideia, tudo isso daqui, ó, tá? Olha que bonito, a letra é linda, maravilhosa. Mas é assim, eu preparo as coisas que eu vou falar para vocês. Só que não tem um teleprompter na minha frente, assim, para eu ficar lendo para não errar, né? E no demais, eu também não sou youtuber profissional. Se eu fosse, eu seria milionário. Estou começando, meu canal só tem 300 assinantes. Não, se você puder assinar aí, assina, cara, porque dá uma forcinha pro trabalho da gente, que é um trampo legal. Eu nem estou divulgando ainda, mas eu vou divulgar. E além de fazer as aulas dessa maneira, eu também tenho um curso de HTML certinho, tenho um curso de CSS, e eu estou preparando um curso de PHP. Básico, básico, só para a gente fazer as coisinhas funcionarem, né? Porque essas três coisas funcionam juntas. Se você for no meu site, que eu ainda não publiquei ainda, não, quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que eu tenha publicado o meu site na internet, eu não vou dar o endereço aqui, mas tudo bem. Você deve estar, essa daqui deve ser a 12ª aula, né? A 12ª. Tem a 10ª, a 11ª e a 12ª, não é assim? Então estamos na aula 12ª. E o que a gente viu na aula passada? Cara, a gente estava fazendo formatação de estilos na página. E o que eu falei para vocês é que os programadores, os caras que escrevem nessa língua de marcação, que não é bem programação, né? É uma língua que vai marcando as coisas e vai dizendo para o browser como que o browser tem que interpretar aquilo na tela, para mostrar para você, né? Como que ele faz a varredura de tela. Não ensina isso. Aí já é outra coisa. Mas a ideia é essa, o browser vai ler isso daí, né? O Internet Explorer, o Edge, o Google Chrome, vai ler o que você escreveu e ele vai simplesmente colocar as marcações na tela. Tipo assim, eu quero que uma figura seja desse tamanho e seja colocado em tal lugar. E ele vai fazer isso para você. Então, a página web nada mais é do que isso, tá? E ela tem alguns frufrufru, que eu digo, alguns efeitinhos e tal, e a gente vai tratar disso também. Mas antes a gente vai aprender, obviamente, o básico, né? Vamos tentar fazer aquela página horrorosa que a gente fez na aula passada, que eu vou tentar apresentar a tela aqui, senão eu vou ficar falando. Só para vocês terem ideia, teve uma vez que eu fiquei 1 hora falando e não tinha apresentado nada. Eu fiquei triste, tá? Fiquei triste porque eu tive que gravar tudo de novo e você sabe, né? Uma coisa ao vivo, ela nunca sai do mesmo jeito, tá? Ela nunca sai do mesmo jeito. Ela sai diferente. Mas
Como você dormiu e eu não dormi, então eu estou com as mesmas coisas que a gente estava aqui aberto. A gente já aprendeu a mudar o nome, já mudou o título aqui, ó, coloquei Laranjão, tá? Laranjão do Cezinha. Todo dia eu mudo, né? Eu ainda vou aprender a fazer um negócio que vai ficar bonito, tá? Vou tirar essas bordas horríveis que a gente fez aqui, lembra? Tá. Bom, o que é isso daqui? A gente pegou um site qualquer, tá? Que a gente procurou por laranja, tá? Daí a gente pegou tudo que veio do Google, né? Laranja, laranja. Daí a gente entrou nesse cara aqui, ó, que eu nem conhecia. Também não estou fazendo propaganda pro cara, né? Não sei quem que é esse cara, e ele deve estar ganhando muito dinheiro, porque o que tem de propaganda aqui, cada vez que eu entro, ele ganha um centavo, né? Mas a gente queria um site mais ou menos assim, né? Vamos procurar outro, vai? Só para não pegar outro site aqui de laranja. Não, laranja, laranja é laranja mesmo, né? Mas Mundo Educação, laranja. Vamos ver o que é isso aqui. Esse é um site. Ó! Oh, pô, esse tá diferente, hein, moçada? Tem o logo, né? Tem um negócio aqui, ó, tá vendo? Isso daqui que é o web design, né? O cara é fresco, né? Ó, olha que site bonito, cara, tá? Tá vendo que ele tem esse negócio e ele indica onde você tá. Ó, aqui o. Olha, olha. Cara, é isso que a gente quer fazer, né? Vamos fazer isso, né? Olha, um Facebook, 2 WhatsApp. Só que não vai para nada, né? Vai, ó, tem até o número telefônico dele. É de São Paulo. Cara, é isso que a gente quer fazer. Eu quero fazer um site de laranja igual esse daqui, tá? Verde e amarelo, bem chique. Vamos mudar as cores, mudar os logos, né? Então vamos usar esse daqui de padrão a partir de agora. Quem que é o cara que fez isso daqui? Não tem rodapé? Tá? Não tem rodapé. Não sei quem fez. Tem jeito de saber quem fez. Ó, Ctrl U. Você vê o código, tá? O que você vê no código quando você é o que o browser está desenhando para você. Bom, já dá para perceber que esse cara fez em WordPress. Nossa senhora, fez um monte de coisa. Usou um monte de ícone. Nossa, flex sliders. Usou um monte de coisa aqui, tá? Olha só, padrão de site. Doctype, HTML, primeira tag. Aqui ele ainda definiu um atributo, né, para a língua que ele está usando. No head ele colocou todos os metadados que a gente já aprendeu, tá? E o autor aqui, ó, metaname author, bonito, né? ACRL Fava, tá? Deve ser o nome do negócio. ACLR. Tá? Frutas fava. Bom, beleza. Tá? Daí ele usa um monte de coisa que a gente, por enquanto, não precisa, mas ele tem um monte de breguetes aqui. Tá? Legal. Vou usar esse cara aqui, mas como eu não sei quem que é a CRLL, a CRL, agradeço ele por deixar a gente fazer propaganda dele. Fazer propaganda e usar como padrão aqui para a gente fazer um negócio bonito. Então, eu vou diminuir isso daqui, tá? Ele não tem um monte de propaganda no site, então deve ser algum site de empresa. Olha que bonitinho, nós vai fazer isso daqui também. Olha que bonitinho. Ou seja, quando ele fica grande, ó o negócio onde está. Quando ele fica pequeno aqui, ó, chegou nesse limite aqui, ele muda, ó. Tá? Ele mudou o tamanho, daí chegou nesse limite aqui, ele muda mais o tamanho ainda. Cara, a gente vai fazer isso, sabe aonde? No CSS. Tá? Isso daqui é só estilo. Tá? Beleza, então vamos fazer isso? Legal. Vamos voltar para o Laranjão do Cezinha, que não está nem um pouco parecido com aquilo.
Ah, e a gente fez esse border aqui escroto. Vou tirar isso daqui. Tá? Só que aonde que tira agora? Ai, não tá aqui nessa página de estilo. Como que não tá? Como que não tá? Eu tô no index. Eu tenho que ir no estilo. Ah, aqui, ó. Tá, vou tirar esse border daqui. Tá, e vou salvar. Salvar. Beleza. Já tirou o border, tirou daqui, tirou daqui. Então agora a gente vai aprender o que são estilos, né? Veja bem, quando a gente começa a fazer um site, eu já falei para vocês, né, que o browser ele já tem um pré-leitor lá dentro dele, né? Então, quando você não define algumas coisas no seu site, ele já assume algumas coisas por padrão. Por exemplo, o dono da Microsoft fez o Edge. E o cara que programou, ele falou assim, cara, eu não gosto que os sites começam exatamente aqui na borda, aqui bem do zero, tá? Então, eu vou dar um espaço aqui, uma margem, para começar a fazer as minhas coisas, tá? Eu vou dar uma margem, tanto do lado de cá, quanto do lado de cá, tá? Só que assim, quando a gente começa a fazer um site, do nosso jeito do zero, tá? É melhor a gente começar sem a interferência ou sem se sobrepor à interferência de qualquer cara. Por quê? Porque o trabalho é nosso, né? Muita gente pega e copia, que nem eu podia copiar o site do Laranja lá e fazer um site igualzinho dele. Só que, cara, eu não vou saber as coisas que ele escreveu, aonde que ele guardou, o que que ele guardou. Tem até jeito de descobrir. Mas é assim, fazer um site é como se você fosse pintar um quadro, entendeu? Fazer uma página da internet é como se você fosse pintar o quadro. Então você pinta o quadro, você determina as cores, determina o pincel, você pinta a Mona Lisa. Imagina você entrega a Mona Lisa na mão do cliente, o cliente fala assim, eu não gostei aqui do olho dela e tal. Daí ele pega o pincel dele e começa a mexer nas coisas que o designer, né, o projetista fez, o pintor fez. Entendeu? Então é assim, da mesma maneira que você não gosta que mexam na sua obra-prima, não é legal mexer na obra-prima dos outros. O que a gente pode fazer é tirar ideias, né? Que nem eu gostei daquelas ideias de quando você reduz o site, ele fica. Então a gente vai reproduzir aquilo, mas a gente vai reproduzir do nosso jeito. No caso do meu jeito. Por quê? Porque existem, cara, 200 mil maneiras de fazer a mesma coisa, tá? A linguagem, as marcações existem. E eu não conheço nem 10% das marcações que existem. Eu conheço as básicas, que eu vou passar para vocês. Mas existem coisas que dá para fazer, tá? E, bom, e tem as coisinhas mais ou menos. Então eu vou passar as coisas básicas e as mais ou menos. As profundezas do inferno, da marcação e dos estilos, daí a gente pode ver, talvez numa série mais extensa aí no futuro, tá? Mas eu limpo, quando eu pego vou fazer uma página, a primeira coisa que eu faço dos estilos é limpar tudo que eu não defini, tá? E como que eu limpo? Eu tiro as margens, tiro tudo aqui, os padding e tal, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Primeira coisa, eu poderia escrever todas as tags HTML que eventualmente eu possa usar no meu site, tá? É, e dar, tipo assim, uma zerada nela, né? Eu vou fazer isso teclando lá o asterisco, tá? Porque o que o asterisco serve na linguagem aqui, né? Tá? Um asterisco, ele significa tudo, tá? É um caractere, né? Que quando você está mexendo aqui no CSS, assim, eu estou pegando todas as tags, tá? E todas as tags, tudo que eu tenho, e estou fazendo o seguinte, ó. Vou escrever aqui margem, tá? Margem zero.
Ou seja, eu estou tirando, tá, todas as... Preciso por zero aqui, zero. Eu estou tirando todas essas margenzinhas aqui que acontece... Aqui não vai acontecer porque eu vou até tirar esses paddings, tá? Mas tudo bem, margem zero. Quando eu fizer isso, eu vou salvar. Salvei, moçada, tá? Olha o que aconteceu aqui. Já tirou as distribuições, tá? Padding zero. Salvar, tá? Beleza. Ó, tá vendo que aqui, ó, já não tem margem e tinha, tá? Por que que aqui tem margem e aqui tem margem? Porque o parágrafo, por si só, ele já apresenta uma margem, porque o cara que preparou essa tag, que ele sabe que quando você vai fazer um parágrafo, ele não quer que o parágrafo fique certinho, tá? Assim, no comecinho, ele quer dar uma margenzinha, tá? Mas eu posso, se eu quiser, tá? Como eu estou formatando, tudo que é parágrafo, eu posso dizer isso daqui também, ó. Margem zero. O Ctrl V, né? Não Ctrl M. Tá? Então, tudo que é parágrafo vai ter margem zero. Tá? Por que não aconteceu isso daqui? Vamos ver no index. Tá? Quando acontece essas coisas, é porque deve ter alguma uma pré-definição feita, tá? Que em algum momento a gente fez aqui e ficou. Tá? Bom, eu vou até dizer, porque a gente colocou um div aqui, ó, tá? Porque a gente separou isso tudo e colocou tudo dentro de umas divisões para organizar a página. Então, se eu vier no estilo, por exemplo, colocar aqui em cima, tá? HPA, deixa eu limpar a div aqui. Vou fazer o louco. Tem que tomar cuidado para não escrever uma coisa dentro da outra aqui, porque senão o negócio complica. Div, tá? E vou colocar margem zero. Tá? Também não fez. Não vou gastar tempo com isso, moçada. Tá? Vamos no que interessa, porque... Tá? Mas a ideia é mais ou menos assim. As tags, ela já tem pré-condições. Por exemplo, uma tag H1, tá? Ela sempre tem um espaço em cima, um espaço embaixo, tá? Como que eu tiro o espaço em cima e o espaço embaixo dela? Tá? Eu poderia chegar na tag aqui e dizer que margem top, não vai acontecer, né? Porque eu não estou dentro. Vocês viram, né? Essa chave que é o negócio do H1 estava aqui, tá? Então eu estava escrevendo fora da definição da tag, dando um atributo para alguma coisa que não tinha. Então vamos colocar aqui margem top, tá? Eu vou colocar 0 pixels para forçar a barra aqui, ó, e dou um save, tá? Pego margem bottom e dou um 0 pixel, tá? Pego o padding, escrever aqui, ó, padding, tá?
E dou um 0 pixel nele também. Ah, por que que não tá indo aqui? Por que que não tá indo aqui? Ah, não sei. Ai, meu Deus, essas coisas acontecem, tá? Quando você quer fazer um negócio, não dá certo, tá? Mas não tem problema. Não é isso que vai estragar o nosso aprendizado, certo? O que que a gente aprendeu? Aprendeu agora. Não funcionou, mas a gente viu, tá? Que existem. Você tem um elemento, tá? Eu vou fazer o seguinte, inclusive. Vou tirar tudo isso daqui, ó. Save, tá? Agora a gente chega no esquema, tá? Tirar o padding daqui. Save. Olha só, grudou tudo, né? Bom, eu não quero essa linha aqui também, tá? Não quero essa linha. Então eu vou no index, eu vou tirar essa linha aqui de divisão. Bom, essa linha é esse HR aqui, ó. Tá? Esse aqui na realidade, né? Ó, tem os três links e esse HR. Eu vou tirar isso daqui. E dou um save. Beleza, sumiu, né? Bom, o nosso exemplo, a nossa ideia é fazer alguma coisa assim. Como que a gente faz um desenho, né? Bom, a gente vai estruturar a página, porque ela não está estruturada. Tá? Ela simplesmente foi feita de uma maneira desestruturada. Tá? Eu vou pegar o seguinte, ó. Aqui dentro do body, eu vou criar uma div. Eu criei uma div aqui dentro. Aconteceu alguma coisa? Tá? Se eu salvar, não. Não aconteceu absolutamente nada aqui. Tá? Pode acontecer alguma coisa, sim, a partir do momento que eu dividir. Só que essa mesma div, dentro dessa div, eu vou colocar o que eu chamo de nave. Tá? Quer dizer, eu chamo não, né? Quem chama é o cara aí que fez os tags do HTML. Tá? E o nave é uma coisa que a gente chama de navegação, né? Undo. Tá, eu queria cortar isso daqui, ó. Cut. Nave. Só que vamos fazer o certo. Qual é o certo? É fazer a indentação do negócio certinho. Beleza. E aqui também. Não, não é aqui. Tá, então eu fecho esse div com esse div e esse nave com esse nave. Tá? E por que eu vou fazendo essa indentação toda aqui? Pra gente... Ah, mudou alguma coisa quando eu criei o nave aqui? Ó? Não, porque eu não defini nada. Continua do mesmo jeito. Beleza. Esse cara aqui, ó, vamos ver no site. Pode ser isso daqui, o título do site. Vou aumentar aqui, ó. Tá vendo o título do site? Tá? Então, vamos fazer algo parecido. Tá? Vamos criar aqui no cabeçalho. Tá? Vou criar uma div. Ah, por que você está criando divs?
simplesmente para organizar melhor. Tá? Vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, o fechamento da div. E vou indentar ela aqui. Mudou alguma coisa? Não, eu só vou tirar esses headings H1, H2 aqui e só vou deixar o H1. Vou deixar o HR, que é essa linha aqui, por enquanto. Então é isso que ficou. Tem alguma diferença no negócio que eu fiz? Não, porque a gente não definiu ainda. Aqui eu vou escrever laranja. Né? Laranja. Aí o save. Beleza, mudou. Tá. Então é assim que a gente vai fazer. Como que é o site do cara? Tem laranja, depois tem esse navigation aqui também. Eu achei que é redundante, né? Porque se ele tem a navegação aqui, para que ele tem esse cara aqui? Não vou pôr isso daqui. Ah, bom, vamos pôr uma foto de laranja e um texto do lado aqui, né? Beleza, então vamos criar assim. Laranja. Depois disso daqui, eu vou chamar isso daqui de... O pessoal costuma chamar de container. Ó, por enquanto eu não fiz nada de CSS. Só estou fazendo aquilo que a gente já aprendeu, tá? Eu vou chamar um container, tá? Container. Dentro do container, eu vou deixar um parágrafo. Tá? Dentro desse container, eu vou deixar um parágrafo. Vou apagar esse negócio de lista aqui, que não tem, né, no site. Eu vou apagar essas listas aqui. Apagar a tabela. Apaguei lista e tabela. Ok, eu vou apagar isso tudo que é. Vou salvar. Tá, vou deixar essa parte do entre em contato, que depois a gente vai trabalhar com isso daí. E já está melhorzinho o negócio. Só que dentro do container, você lembra que a gente vai precisar, imaginando que o container seja isso aqui, ó. Deixa eu até abrir o tamanho maior aqui, que vocês vão entender. Ó, então tem... O container é tudo isso que vem embaixo desse cabeçalho aqui, ó. E você está vendo que os containers, ou os negócios, ó, tem um que é isso, depois tem uma outra coisa aqui, ó, tá? Que é curiosidades, daí tem outra coisa desse lado, outra coisa desse lado, e daí tem esse negócio de telefone aqui. Bom, beleza, então vamos fazer assim. Dentro desse container, tá? A gente pode criar, por exemplo, uma seção. Então, eu vou criar uma seção. Depois a gente vai nomeando isso daí. Tá? Section. Na realidade, vamos criar duas seções. Tá? Uma para o parágrafo. E uma outra seção que a gente vai pôr a foto. Acho que tá bom. Só para brincar. Eu só vou escrever aqui foto.
só para a gente ver como que vai ficar aqui, ó. Save. Tá vendo? Na realidade, o que que eu fiz? Eu simplesmente coloquei algumas marcações, tá? E vamos trabalhar com essas coisas desse jeito aqui no nosso estilo CSS. Daí, para isso, a gente vai começar... Vou pegar as minhas marcações aqui para ver o que que eu tinha programado para explicar. Primeiro que o CSS nada mais é do que uma maneira que você tem de selecionar a tag que você quer do arquivo que você está mexendo, tá? E quando você seleciona isso, você pode colocar alguns atributos, algumas propriedades para esses atributos, tá? Então, vamos pensar assim, se eu quiser mexer nas divs, tá? Eu coloco no estilo, por exemplo, div e coloco a chave aqui, ó. Quando eu faço isso, eu estou falando para o CSS para pegar, tá? Ou selecionar a div, tá? E daí eu coloco um atributo para div. Por exemplo, eu vou colocar um background color para div e já vou começar a usar as cores do cara aqui, mais ou menos. Ele usou amarelo, mas eu vou usar chocolate, só para vocês verem aqui. Ó. Save. Olha o que aconteceu. Quando eu peguei a div e coloquei uma cor, tá? O browser começou a ler, toda vez que ele enxergou a div, ele colocou a cor na div. Então, eu tenho uma div aqui que ele fez laranja, eu tenho outra div aqui que ele fez laranja. Ou seja, eu tenho uma div aqui em cima e uma div aqui embaixo. Por que que ele colocou laranja e laranja nas duas e não tem nenhum traçadinho? Porque não tem nada entre elas. E a gente lembra que as divs, elas começam na margem 0 e vai até o final aqui. Tá? Aqui embaixo nos formulários a gente também tem divs. Tá? Se a gente for ver aqui, ó, tá vendo? Para cada, quando a gente criou o formulário lá, para cada partezinha aqui a gente criou uma div. Tá? Depois a gente vai trabalhar com isso para não ficar feio desse jeito, claro, né? Mas é assim. Só que, veja, eu só mexi nas cores das divs. Eu não mexi nas cores das sections e não mexi nas cores, nas outras cores. Então, o CSS faz exatamente isso. Ele pega a tag e você dá características ou atributos, né, para as tags. Beleza? Então, seguir em frente. Como não tem nada aqui de background, eu não vou usar as cores do site do cara, tá? Mas eu vou, sei lá, vou fazer diferente aqui, mas depois a gente, no final, tá? Depois, numa outra aula, a gente muda e põe as cores, inclusive com as fotos do site dele, a gente faz uma cópia, tá? Mas não é isso que eu quero fazer agora, a gente está aprendendo, né? Então, o que eu quero fazer é o seguinte, ó, eu vou pegar o que eu tenho de body, né? Ou seja, tudo que tiver no corpo do meu negócio, eu vou dar a primeira coisa que eu vou fazer é dar um background. A gente já fez isso daí. Tá? O background, eu vou colocar uma outra maneira de especificar a cor. Tá? Tá. Se você vier aqui, ó, tá? No corpo, mudou a cor, tá vendo? Eu vou pegar até uma outra cor aqui para você ver. Tá vendo? Esse é o background. Tá? Só que eu coloquei uma cor dessa maneira aqui. Em vez de colocar RGB,
não é um branco, né? Eu não sei se você nota aqui, mas é um branco meio avermelhado aqui, tá? Por quê? Porque nenhum web designer usa, vou salvar, nenhum web designer usa o branco totalmente branco. Por quê? Porque ele ofusca a vista da gente, dá um contraste muito grande. Então, essa é uma dica de web designers que eu vi aí, que eu aprendi. Nunca use branco, branco. Sempre use uma cor um pouco quebrada, né? Meio cinzinha, não sei o que lá. Como você também nunca deve usar o preto, preto. Tá? Beleza. Agora, a cor aqui das letras, tá? Eu não defini ainda, né? E está no corpo, né? Tudo que está no corpo. Eu vou colocar aqui, tá? A cor de letra. Vou colocar o quase preto. Não tem quase preto que faço. Tá. Então, como que eu faço para saber o preto? É fácil, eu coloco isso daqui. Se eu colocar FF, 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 cada duas letras dessa daqui, ela significa o R, o G e o B. E a composição de R, G e B varia de 0 até 255 na RGB. Só que 255, escrito em hexadecimal, que é outro tipo de linguajar, tá? 255 é FF. Tá? Então vai de 00 a FF. Então, se eu colocar 000000, tá? Eu escrevo, tá vendo? É o preto. Preto, preto. Só que eu não quero preto, preto. Então eu vou colocar aqui, sei lá, 10, 10, 10. 10, 10, 10. Ficou um preto que não é tão preto ali, ó. Tá vendo embaixo aqui, ó? Mas eu posso fazer até um pouquinho mais claro. Tá? Vou deixar assim. Vamos ver como que fica. Aparentemente não teve muita mudança, mas tem sim. Se você ficar olhando muito tempo, você vai ver que tem mudança sim. Bom, vamos definir o font family, tá? Font family. Tudo no corpo, tá? Font family. Por que que ele não pegou? Ó, toda vez que eu defino uma coisa, eu tenho que terminar com ponto e vírgula. Font family. Aqui, ó, esse meu editor de texto, ele já dá um monte de opções aqui, tá? Se eu pegar cursiva, por exemplo, e salvar, olha o que vai acontecer. Ele pegou uma letra cursiva. Tá? Tem site que fica bonito com letra desse jeito, né? Mas tem site que não vai ficar legal. Tá? Então, a gente muda isso daqui. Eu vou usar aquele Arial lá que a gente... Arial Helvética. E vou dar um save. Já ficou legal. Outra coisa que a gente pode fazer é mudar o tamanho da fonte, porque se tiver muito grande, muito pequeno, tá? Geralmente o pessoal usa assim o font size de 16 pixels, né? Que é praticamente a mesma que está aqui. Mas aqui eu estou forçando o meu parágrafo, o meu corpo do documento usar essa fonte. Beleza, outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é o font weight. O que é o font weight? Font weight, assim, se vai ficar negrito ou não, tá? O weight é como se fosse o peso, né? Então é assim,
quanto mais peso eu der para a fonte, ela vai engrossando, tá? E a gente aqui, ó, tem algumas pré-definições, mas eu vou colocar aqui, ó, normal. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o font weight aqui, tá? Ele não vai ser nem mais grosso, nem mais fino. Ele vai ser simplesmente normal. Tá? Não mudou muito, né? Porque já estava normal. Só que se eu fizer esse jeitinho aqui, é bem para programação, fica bem definido, bem bonitinho. Mas os caras, eles fazem isso daí de outra maneira, tá? Então eu não vou fazer, eu vou fazer outra maneira, mas eu vou colocar em comentários. E para fazer comentário nessa CSS é diferente do HTML. No HTML a gente coloca aquele sinal de maior, exclamação, dois tracinhos e fecha com dois tracinhos, sinal de menor, né? Para fazer comentário aqui, a gente usa isso daqui. Então, antes de mexer, vamos pegar essa parte de comentário aqui e fazer o que todo mundo faz, né? Ctrl+V. Depois eu vou fornecer esses arquivos aqui para vocês, tá? A gente coloca assim, CSS3, o CC Channel. Daí eu faço né, escrevo o que eu quiser aqui, tipo, meu telefone, sei lá, o nome da empresa, tá? O cara achar, né, quando ele for ver isso daqui, em algum lugar, ele saber quem fez. E uma coisa importante que a gente tem que colocar aqui é versão 1.0, tá? E possivelmente a data, tá? Eu vou colocar fevereiro de 2021, tá? Eu não sei quando você está vendo, se eu colocar que hoje é dia 15, você vai ver isso daqui no dia 30 de outubro, sei lá quando, então você entendeu, né? Mas por que a gente põe versão? Porque é o seguinte, cara, você vai ter que se organizar. E às vezes é muita coisa. E se você está fazendo muito site e tal, você não sabe o arquivo que você pega, qual versão que está. Ou você coloca a versão aqui dentro dele, ou você coloca a versão no próprio nome. Eu prefiro colocar aqui dentro. Salvar. Mudou alguma coisa? Não, é só comentário, né? Mas o que eu estava querendo dizer é que os caras mais programadores, eles escrevem assim, eles colocam fonte normal, 16 pixels, tá? Daí ele coloca Arial, essa parte aqui, o back sans serif, tá? E depois só. Se ele fizer isso daqui, ó, é a mesma coisa. Deixa eu comentar daqui para cá e vou salvar. Tá, ó, ele fica do mesmo jeito. Então você pode fazer ou desse jeito, bem separadinho, ou desse jeito aqui. Ah, César, mas pô, cara, você está explicando aí, legal. Eu não sei se você só vai aprender na hora que você pôr a bunda na cadeira, abrir um notepad, escrever alguma coisa, escrever o CSS e testar que nem eu estou fazendo. Se você não fizer isso daí, ficar só no YouTube aí assistindo eu falar, cara, você vai ficar entediado, vai ficar puto da vida e não vai aprender porra nenhuma. Tá? Por quê? O aprendizado, ele pressupõe que você fixe as coisas na cabeça. Se você não fizer, cara, não vai dar certo. Tá?
E nesse momento, então, eu vou relembrar uma diferença entre identificação e o que a gente chama de classe, tá? Por exemplo, se eu vier aqui no index, tá? E pegar aqui o nav, né? O div, por exemplo, tá? Se eu colocar div class, tá? E der um nome para a classe div, nome div do que é esse daqui? É cabeçalho? Cabe. Nome div cabe, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu dei atribuí uma classe para o div, tá? E quando eu faço isso daqui, e dou um negócio aqui, um save, aparentemente não mudou nada aqui. Só que, na hora que eu chegar aqui no meu, no meu CSS, se eu chamar a classe, deixa eu pegar o nome aqui e colar, porque eu não lembro de cabeça, né? Copy. Se eu pegar a classe div não sei o que lá, não sei o que lá, tá? O que ele está fazendo? Ele sabe que as coisas que eu colocar aqui vão acontecer apenas nos divs que tem esse nome de classe, tá? Por exemplo, no div, aqui, ó, eu coloquei color chocolate. Mas na classe, ó, veja bem, aqui eu estou chamando div, o body, né? Aqui eu estou chamando a tag, né? A tag. Quando eu começo com ponto, eu estou chamando a classe, tá? E a classe eu posso usar em várias divs, enquanto as tags eu sempre vou usar as tags. Se eu colocar, por exemplo, background color aqui, Ctrl V, e mudar a cor aqui para amarelo, né, que seja, e der um save, tá? Olha o que aconteceu aqui. Embora eu tenha definido a div, todas as divs, inclusive essas aqui, né, como sendo background laranja, tá? Uma div que eu chamei de classe, tá? Eu defini como amarelo, tá? Ou seja, eu estou indo do geral para o específico. Quanto mais específico eu for, eu consigo mudar as coisas especificamente determinadas para cada tag. Se eu pegar essa tag que eu acabei de chamar de class div, não sei o que lá, tá? E der um ID para ela, ID navigator, ID navigator, tá? Só que ele tem um espaço aqui, ó. O ID, além de servir, lembra que a gente colocou um ID aqui embaixo para quando a gente clicasse nele, a gente viesse para cá? Além dele identificar qual que é a identificação da tag, ele também pode ser agarrado no HTML e a gente pode mudar as definições dele. Por exemplo, tá? Se eu vier aqui e falar para o cara, e para pegar o ID eu tenho que colocar isso daqui, tá? É o negócio. Navigator. Tá? O que eu estou fazendo? Se eu pegar esse cara aqui, tá? Eu vou mudar as características de tudo que tem esse ID.
Só que, num programa HTML, a gente não pode colocar o mesmo ID, o mesmo nome de ID para outras coisas, ele é bem específico. Quando a gente for usar um link de referência, quando eu clicar aqui no para cima, tá? Eu estou indo para o ID que eu chamei de título 1. Se eu chamasse esse ID de Navigator, ele iria para o local na página onde ele tem o Navigator. Então, o ID só pode ser um, tá? Ele só pode ter um nome. Mas eu posso mudar, por exemplo, colocar atributo no Navigator também, tá? E, se Deus quiser, vai mudar. Em vez de mudar de chocolate aqui, cadê o amarelo? Eu mudei aqui. Por verde. E aqui no chocolate, vou pôr amarelo. Tá? E vou salvar, olha o que acontece. Tá? O classe, ele prevaleceu, se bem que está tão parecido, né? O classe prevaleceu no... Deixa eu mudar para um bem vermelho. Olá! Aqui, ó. Agora vai ficar save, tá? A classe prevalece sobre o Navigator, tá? Mas, se eu pegar um outro negócio aqui, ó, por exemplo, um parágrafo, tá? Tirar esse ID daqui da div e vou no título laranja, por exemplo. Tá? O que aconteceu? O título estava laranja. Por quê? Porque a div era para ser laranja, chocolate, sei lá, a cor que o cara deu. Tá? E a gente colocou um nome, tá? Um ID naquela div de verde, né? E aquela div mudou para laranja. Só que a gente tem uma outra div com uma classe chamada roxinho. Então, tem uma hierarquia sobre as coisas. Então, primeiro vem o geral, depois o ID você especifica, e daí a classe você especifica mais ainda. E se sobrepõe ao outro. Como se eu vier no index e colocar aqui, ó, no ID Navigator, que ele está verde. Se eu colocar a classe aqui, ó, nome div cable, não é cable, cable, é cabo, cabeçalho. E salvar. Ctrl X, Ctrl V, save. Tá certo isso daqui? É isso aí, moçada. Tem uma hierarquia, tá? Depois a gente pode até tentar chegar mais próximo aí, porque existe uma hierarquia. O que é o ID, o que é a classe e o que é a tag propriamente dito.
tá? E um se sobrepõe ao outro. No caso, beleza. Porque o que eu queria reforçar, e eu acho que é importante, é aqui, ó, a gente entender quando você está pegando uma tag, você está se referindo a todas as tags que estão no body. Mas, por exemplo, dentro do body você pode colocar divs. Beleza, você pode pegar a tag div e ele vai influenciar todas as divs que estão dentro do body. Tá? Só que se você colocar uma classe ou um ID, tanto para div quanto para qualquer outra tag, as alterações que você colocar aqui no CSS vão ser específicas para aquela div que está com aquela classe. Então, na realidade, você pode, por exemplo, no body, você pode criar uma classe com essa cor, não sei o que lá, e você pode usar essa mesma classe que você criou no body para div ou pro H1 ou para nenhum, ou seja, a mesma classe que você criou, você pode usar para vários tags dentro da sua programação. E isso facilita em muito, tá, a gente. A aula já está extensa, né? E eu queria só colocar é o seguinte: a ideia dos containers, né? Porque a gente acabou criando um container aqui e a gente não definiu nada no container. E o container comporta um parágrafo, tá? E uma outra exceção. Então, eu posso, por exemplo, para ficar melhor até, eu vou definir uma classe aqui. Eu vou chamar essa classe aqui não de container, mas conteúdo. Tá? Geralmente, quando é container, assim, container é porque contém várias coisas, né? Tem cara que escreve CSS também chama de wrapper, tá? Então, se você pegar um código aí aberto e tal, às vezes você vai ver o wrapper. Wrapper nada mais é que alguma coisa que enrola, né? Ou, sei lá, engloba, tá? Então, eu vou pegar uma classe chamada conteúdo e vou criar ela aqui, tá? Uma classe conteúdo. E dentro dessa classe conteúdo eu vou definir algumas coisas, tá? Por exemplo, vamos chamar de verdinho. Depois a gente muda as cores, tá? Só para ficar bem gritante mesmo. E se eu salvar, tá certo? Conteúdo. Salvar. Classe conteúdo. Tem uma section que não tá... que tá fechando logo em seguida. Tá? Então, acho que eu vou pôr na classe. Classe. Tudo. Save. Tá. Mas se eu escrever alguma coisa dentro do container, aqui por fora do section, ele não assumiu porque não tinha nada. Não tinha nada escrito no container. Tá vendo? Então, dentro do container, ele ficou definido como verdinho. Só que como não tinha nada escrito dentro do container, ele simplesmente ignorou, porque não tinha nada. O que tinha dentro do container é uma outra tag chamada section. Tá? Então, dentro desse container, por exemplo, eu posso colocar uma div. E dentro dessa div, eu posso colocar
um parágrafo. E fecho ele aqui. Tá. E esse container fica verdinho. Eu vou tirar esse do de baixo aqui da section, porque a classe é só background verde. Como eu não coloquei classe nenhuma, não vai ter nada aí. Save. Tá. Então é isso aí. Container class, conteúdo. Por que pegou? Ah, óbvio, né? Coloquei uma div dentro do container. Vocês estão vendo como que o negócio é? Por isso que tem que colocar os nomes certinho para você não se perder. Porque eu coloquei uma div dentro de um container. Tá, tudo bem. Eu falei assim, ó, todo container vai ser verde. Foi isso que eu falei assim. O background vai ser verde. Mas eu falei, tinha falado que todas as divs, tá, são chocolate. Então, se eu coloquei uma div dentro do container, a div vai ser chocolate. Legal. Então, em vez de div, eu vou colocar aqui um aside. Lembram-se que o aside é algo que não tem praticamente nada a ver com a notícia que você está divulgando aqui. E o aside depois a gente save. Tá? Beleza. O aside, aí eu posso colocar uma class nele. E posso chamar de... Qual que era a verdinha? Não lembro. A verdinha é conteúdo. Aside class conteúdo. Ou seja, toda tag que eu atribuir uma classe conteúdo, ele vai assumir a classe. Beleza? Beleza. Ah, daí você fala, ah, tá bom, César. Eu entendi que até tem o ID. Então, para que serve o ID? O ID é para aquele esquema que eu falei. Ó. Se eu colocar um ID igual a, sei lá, tô com saco cheio, tá? Tô com o saco cheio, não vai alterar nada aqui, porque não tem nada definido. Save. Entretanto, se eu vier aqui no final da página, em vez de ir para título 1, eu ir para tô com saco cheio, se eu escrever certinho, tá? E salvar, acontece quando eu estiver indo na página, ó, tô indo, e aqui tem o ir para cima, né? Ele vai vir no, tá vendo? Tô com o saco cheio. Ele não vai mais pro navegação, que era onde estava definido o título 1 aqui, pro laranja, né, no caso. Beleza? Então a gente viu como que faz isso daí. Ah, César, tá bom, você fez os divs bonitinho, mas não ficou do jeito que a gente queria, né? Porque a gente queria mais ou menos assim. Legal, então vamos tentar fazer algo parecido, bem rapidinho, tá? E agora a gente já está. Eu vou deixar isso daqui do jeito que está. Vamos colocar aqui no nave, tá? Eu vou tirar essa classe, por enquanto, só para ver como que fica o nosso querido save. Muito bem. Daí aqui tá definido laranja. Beleza. Vamos lá no nave. Vamos definir aqui no nave.
Só vai ter um nav, então eu não vou me preocupar com isso. Tá? E vou colocar esse background aqui, chocolate também. Mas eu vou colocar uma altura. Tá? E vou colocar, sei lá, 15, 20, 200 pixels. E vou salvar. Muito grande, 200. Então, no site do cara deve ser 120. Vamos fazer 120. 120 pixels. Salva. Tá. E em vez de ser o navegar ser por amarelo. Tá. Tá parecido? É um amarelo mais escuro, né? Mas tudo bem. Depois a gente corrige certinho. Bom, só que isso daqui, o que está acontecendo? Isso daqui tinha que ser mais embaixo, mais espaçado, e também não tem que ter esses negocinhos, né? Tá. Então, isso é um A-reference que está dentro do nav, certo? A-reference que está dentro do nav. Tá? Então, eu posso pegar, por exemplo, o nav e o A. Então, o que, que eu faço? Eu venho aqui, ó, embaixo do nav, escrevo, vou pegar o nav, vou pegar o A, que está dentro do nav, tá? E vou fazer um breguetinhos só no nav que está dentro do A. E o que, que eu vou fazer no nav? A gente não fez absolutamente nada no texto. Tá? Então eu vou colocar fonte, já está definido como o body, né? Está definido a cor da fonte e o tamanho, né? Então, no nav A, eu vou deixar essas coisas aqui. Color e o tamanho da fonte. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Então, no nav A, eu vou pegar a mesma cor. Vou pegar a mesma fonte. A mesma cor. Pegar a mesma fonte. Ó, estamos trabalhando no nav A agora. Mesma cor, mesma fonte. Ah, vou usar um negocinho que vai converter as letras aqui, ó, em text transform, tá, em uppercase. Ou seja, mesmo que eu tenha escrito com letras minúsculas, tá, essas coisas aqui vão virar em uppercase. Tá? Muito bem. Daí a gente lembra que tinha que dar padding, né? Tá. Então, padding. Veja bem, ó, eu estou mexendo no texto, no A, né? No A link, que está aqui dentro. Você viu que aqui fora, ó, não mexeu em nada, ou seja, eu estou sendo específico, tá? Padding left, lembra quanto que a gente tinha dado? 15? Eu não lembro.
15 pixels. Tá? E padding right 15 pixels também. Save. Tá, beleza. Bom, vamos colocar isso daqui embaixo. Tá? Text align. Vamos colocar no end e ver o que faz, porque eu não lembro. Tá, não fez nada, então não é isso que eu quero. Vou tirar esse traçadinho aqui, text decoration, e vou colocar none. Tá, o text decoration não é isso daí, é? Sim, tá, text decoration. Outra coisa, o font weight, né? Vamos deixar isso daqui um pouquinho mais grossinho. Font weight, a gente põe bold. Save, já ficou melhor. Tá. Beleza. Ó, eu posso abaixar ele de várias maneiras, tá? Eu poderia, por exemplo, colocar padding em cima. Tá? É um jeito bem português de fazer. Padding top. Padding top. Quanto que a gente deu de tamanho? 150? 100 pixels. Beleza. Não foi para onde eu queria. Bom, já está passando da hora, né, moçada? Então é assim, ó. Vocês viram? Eu só formatei. Agora, na próxima aula, o que eu quero fazer? Eu vou dar uma relembrada, né? Porque eu quero jogar isso daqui um pouquinho mais para cá e mais. Vou dar um espaçamento maior aqui, ó, entre as letras. E mais ainda, vou colocar um efeitozinho aqui para a hora que você passar o mouse, isso daqui ficar mais bonitinho, tá bom? Então, beleza. Se gostaram das explicações de hoje, se conseguiu aprender alguma coisa, dê um like. Se achou que eu enrolei muito, dá um dislike. Pode comentar lá no canal, só não xinga minha mãe. De resto, beleza. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira aprender, é só falar. Tá? Só não põe sininho para não ficar enchendo o saco de vocês. Tá legal? Então, para terminar, eu tenho que parar de compartilhar. E agora tem que parar de gravar. Né? Isso que é o mais importante. Tá? E é assim, gente, é devagarzinho, aos poucos, a gente já aprendeu um monte de atributos, né, que a gente pode colocar para os textos, por exemplo, e para os links. Tá? E agora a gente vai aprender melhor como que a gente faz essa parte de posicionamento. Tá bom? Até a próxima, então. Vocês vão desligar, obviamente vão dormir. Aqui para mim é 00:55 da madruga, né? E acho que eu vou gravar mais uma aula ainda. Beleza? Abraço para vocês. Tchau, tchau.